O mundo evoluiu bastante nos últimos anos em vários aspectos, mas quando o assunto é igualdade de gênero, percebemos que apesar dos avanços, as diferenças entre homens e mulheres ainda são grandes, principalmente na área econômica. De acordo com um relatório recente do Fórum Econômico Mundial, o número de mulheres que têm entrado no mercado de trabalho é menor do que o de homens. A participação feminina na política e em cargos de liderança também é inferior à masculina. As mulheres, além de ocuparem menos cargos de liderança, também ganham menos em relação aos homens à medida que ascendem profissionalmente. Foi o que apontou a pesquisa do professor Souza Santana, da Fundação Dom Cabral. Ele analisou os salários de homens e mulheres em 12 grandes empresas dos setores indústria e serviços. Abrangendo 50 mil trabalhadores, identificou uma diferença salarial média de 16% entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo. Pois é, a diferença salarial entre homens e mulheres, a ausência de empregos dignos, trabalhos domésticos não remunerados, são alguns dos fatores que contribuem para a desigualdade de gênero e que colocam as mulheres no patamar inferior. Mas como mudar essa realidade? A feminização da pobreza é o nosso assunto de hoje. Entra na roda que o programa já está começando. Olá, estamos começando mais um Roda de Mulheres. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A sua audiência é muito importante para nós. E lembrando que o nosso programa também é feito com a sua participação. Então, se você tem alguma sugestão, gostaria de ver algum assunto sendo discutido aqui na roda, manda para a gente a sua sugestão. Aliás, na edição passada nós tivemos aqui a Isabel Moraes. Lembra dela, Camilinha? Lembro sim. Ela sugeriu uma roda falando sobre a gordofobia. E quem está pautando o assunto de hoje é a Kalina Gondim. Ela é doutoranda em educação pela UFC e pesquisa o projeto educacional do Banco Mundial voltado para as mulheres dos países periféricos. A Kalina acompanha o nosso programa e agora está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Kalina. Compondo aqui a roda também está a Salete Silva, que é empresária e empreendedora. Ela vai aqui ajudar a gente no nosso debate. Seja bem-vinda também, Salete. Muito obrigada. Então, Kalina, eu gostaria de saber primeiro, assim, qual foi a sua motivação para abordar esse tema, porque ele faz parte é um tema de doutorado seu, não é isso? Uhum. Então, assim, qual foi a motivação que você teve para poder abordar esse tema? A motivação, assim, foram diversas, não é, Lana? Porque, assim, eu sempre observava a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, a própria repartição da riqueza em si, a participação política, a exclusão feminina. E eu procurei pesquisar isso a fundo e descobri que a questão da pobreza, de forma geral, como do empobrecimento das mulheres, é um fenômeno bastante antigo, né? E até desde então eu venho pesquisando essa temática. Só contextualizando aqui, né, que o tema do programa de hoje, que é o tema também da dissertação de doutorado da Kalina, é a feminização da pobreza. Exatamente. Né, e para embasar essa nossa conversa, a gente vai trazer um depoimento, que depois dele a gente vai conversar a respeito, que é o depoimento da professora Maria José Albuquerque. Ela é doutora em educação e vai falar sobre o conceito de feminização da pobreza. Vamos lá ver? Olá, pessoal. Eu sou a Maria José Albuquerque e gostaria de destacar a importância de programas como Roda de Mulheres. É um programa feito por mulheres, para as mulheres, que vem discutindo semanalmente na TV Ceará a problemática das mulheres na realidade atual, no mundo atual, no Brasil atual, no Ceará atual. Este programa traz debates tanto sobre a violência contra as mulheres, quanto resultados de conquistas no campo da arte, da literatura, da música, da poesia, enfim. Hoje, se coloca em cena, no mundo atual, como uma temática relevante, a questão da feminização da pobreza. Vocês conhecem esse termo? Bom, ele foi elaborado em 1978 por uma estudiosa norte-americana, Diane Pearson, para se referir à ideia de que
as mulheres estão cada vez mais pobres que os homens no mundo. Esse estudo ele foi reforçado, confirmado pela Organização das Nações Unidas no Relatório do Desenvolvimento Humano, elaborado em 1995, em que a ONU afirma que a pobreza tem um rosto e esse rosto é da mulher. Existem mais mulheres pobres no mundo do que homens. Muito obrigada, professora. E ela já deu aí um pontapé inicial para a nossa conversa. Eu acho que essa questão ela é bem histórica também, não é, Kalina? Sim, do fenômeno da pobreza, né, de forma geral, e da feminização da pobreza, que é um conceito que foi estruturado para apontar para um maior contingente de mulheres dentro dessa pobreza, né? Na realidade, como a professora bem colocou aí no vídeo, já na década de 70, a ONU já tinha esse diagnóstico, né, que mais de 70% dos pobres no mundo são mulheres. E, infelizmente, hoje, 2020, ainda não houve uma reversão desse quadro. As mulheres ainda pontuam como a maioria dentro da pobreza. E por que isso acontece, Kalina? Por que as mulheres são, né, essa parcela da população em relação a gênero, homem e mulher, né? Por que somos mais pobres que homens? Camila, é uma questão histórica, né? Essa é uma questão muito, muito antiga, e é uma questão também estrutural, né? Na gênese dessa sociedade que a gente vive hoje, a mulher ela foi colocada na dimensão privada, né, do trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, e paralelamente ela ter ficado encerrada, né, nesse espaço privado, ela também foi excluída de outras dimensões da sociedade, como o acesso à renda, a um salário, acesso a participar da política, né? A gente sabe que até hoje a política é o espaço das macrodecisões. Então, as mulheres elas foram excluídas totalmente, abertamente desse espaço. Também excluídas de acesso à escolaridade, né? Então, esse conjunto de fatores, né, eles, de forma conjunta, né, eles produziram esse empobrecimento das mulheres, né, que é também até importante a gente trazer essa noção de que não existem homens pobres e mulheres pobres, né? Existem pessoas que foram empobrecidas. Né? Então, é algo que é uma atuação de algo externo, né, que foi produzido. E a pobreza ela é assim, ela é produzida e reproduzida. Então, assim, falta ainda questões, políticas públicas são muito importantes para que a gente possa mudar realmente esse quadro, não é? Então, nessa sua análise, como é que essas políticas públicas elas estão surgindo e como é que elas estão, de certa forma, trabalhando essa mudança? E você acredita que essas políticas públicas elas poderiam nivelar essa diferença ou não? Sim, Ilana, porque as políticas públicas são ações, né, de parte do Estado no campo do social, de uma forma concreta. Mas o que a gente está observando, né, da década de 90 para cá, é a própria falência das políticas públicas de uma forma geral, e isso também atinge as mulheres. Né? Por exemplo, em muitas políticas públicas que a gente acha que é uma política de gênero, na realidade não é. Né? É o que a gente chama de políticas familistas, né? Porque ela tem como foco a família e não a questão da mulher em particular. Né? É o caso, por exemplo, do programa Bolsa Família, né? Que é um programa, uma transferência de renda, que ela é dada preferencialmente para mulheres, né? Mas que ela é um dinheiro que é dirigido para a família. Né? Então, ela não tem um impacto tão grande na condição de gênero da mulher. Né? E a gente vê que esse processo de privatização, de retirada de direitos, isso afeta as famílias, né, a sociedade de forma geral, mas afeta de uma forma mais intensa as mulheres. Né? As mulheres elas são afetadas em maior parte quando uma creche é fechada num bairro, quando faltam médicos no posto de saúde. Né?
Então, Porque além da questão do trabalho, né, ela sempre tem a questão da familiar, porque ela está aí nesses dois ambientes, né? Então, assim, se não tem alguém para cuidar, pode falar. Eu acho, sim, tem um pouco também uma questão já histórico, né? Então, quer dizer, não vou falar de mundo, vou falar de Brasil, né? Porque está mais próximo. Mas a nossa história é que aquela coisa, a própria, não estou dizendo que é como eu penso, mas eu acho assim que nós, mulheres, tivemos mães, tivemos avós que nos educaram para quê? Para casar e tomar conta dos nossos filhos, da nossa prole, da nossa família. Dificilmente nós, mulheres, protagonizamos, eu sou a protagonista eu vou educar minha filha para ela bater asas e voar. E ela ser uma pessoa que vai ter uma carreira, que ela vai ter todo o apoio da mãe, da avó, do avô, do tio. Para o homem, normalmente se faz a seguinte pergunta: já está namorando, mas não vai casar não case cedo não. Já para a menina, para a moça lá de 20, né? Você tá com 24 anos, ainda não arranjou ninguém, está com 26. Olhe, é como se a mulher fosse um poço de ter filhos, parir filho, fazer prole, fazer família. E isso, é claro que as nossas mães, as nossas avós não têm nenhuma responsabilidade sobre isso, nem culpa. É uma questão de toda uma estrutura histórica que vem no nosso país e no mundo, né? Nós sabemos que tem mundo onde a mulher tem menos direito ainda que nós, andar de burca na época. Tudo faz parte de um sistema, né? patriarcal que nós cultura, vivemos né? e que a gente até já discutiu algumas vezes, que exatamente necessita de fazer essa desconstrução para que a mulher tenha realmente aí né, seguir o caminho dela de ascensão. E essa questão da mulher é tão engraçada sobre a falta de assistencialismo, sobre programas que sejam voltados para nós e não para a família, né? Que eu estava refletindo enquanto todo mundo estava falando, né? Que é, por exemplo, na maternidade, quando você vai ter o filho, né? Quando o bebê nasce, enquanto a mãe está com o bebê na barriga, tem o pré-natal e tudo é voltado ali para a mãe, porque a mãe está com o bebê na barriga. Mas quando o bebê nasce, todos os cuidados se voltam para o bebê. A mãe, nesse momento da maternidade, ela fica completamente desassistida. Não existem programas, por exemplo, de saúde no SUS, seja no particular, seja em qualquer área da saúde, que faça o amparo da mãe. A mãe ela é desassistida psicologicamente, a função dela é cuidar do bebê que nasceu. Não é que isso seja errado, temos que cuidar do bebê que nasceu, né? Mas a mulher, nesse momento, também fica completamente desassistida. Ela não sabe fragilizada emocionalmente, psicologicamente, tanto que tem milhares de casos de depressão pós-parto. Depressão pós-parto, né? De reestruturação do corpo da mulher mesmo. Não tem um programa que diga, olha, você tem que fazer isso aqui para cuidar do seu corpo, porque isso aqui para voltar para o lugar. Não tem. A assistência é completamente voltada para a criança e a mãe fica lá, né? A mulher. É interessante, Camila, assim, as contradições da sociedade, porque a maternidade é uma coisa que é muito estimulada em todas as mulheres, né? Mas, em contrapartida, não há uma proteção social por parte do Estado, né, e nenhuma ajuda mesmo dos companheiros. Então, o que é que acontece? A maternidade, infelizmente, né, quando a gente vai ver as questões concretas, ela acaba também sendo mais uma questão para dificultar, né, o acesso das mulheres às questões, ao espaço público, não é? Porque o que é que acontece? A mulher, muitas vezes, ela não tem acesso, né, como eu já falei aqui, a uma creche, né, a uma questão do cuidado mais coletivo. Então, fica uma coisa muito restrita, muito individual. Então, a mulher ela fica, muitas vezes, excluída, né, por um longo tempo da questão da sociabilidade. Existe uma coisa mais grave também, que é exatamente o fato de, por exemplo, a gravidez, ter todo o período que é necessário, ela está em casa, e depois que ela tem a criança, ela também tem que ficar um período em casa com essa criança, né? Isso tudo já
infelizmente, conta negativo para para ser Na hora do admitida na hora emprego. de entrar no mercado de trabalho. Com certeza. Porque aí a opção vai ser por um homem que não tem essas ligações, digamos Por assim. exemplo, se está numa concorrência, e eu já presenciei isso, porque eu trabalhei já com recrutamento e seleção, onde há necessidade real, onde você tem que atender ao empregador. E o empregador, se empatar ali nas qualificações, um homem e uma mulher, ele vai optar pelo homem. Claro que tem as exceções, nada é regra. Eu acho que tem empresários e empresários. Tem um empresário, falando do empresário homem, que pensa de uma forma respeitosa com o feminino, com a mulher. Mas nós sabemos que tem custos, são despesas para o empresário. Então, eu também, como empresária, eu sou mulher. Então, eu pensaria, eu fico com o homem ou eu fico com a mulher? Por eu ter esse conhecimento anterior e por eu ser mulher, eu vou preferir a mulher. Mas, com certeza, uma pessoa mais pragmática, menos ligada à situação da mulher, vai preferir mesmo o homem. Então, isso vai empobrecendo. Se a gente vê assim, Elana, você falou há pouco tempo a questão do cuidado. Esse momento de pandemia é uma grande vitrine, né? Porque o que a gente está vendo, as mulheres estão pedindo para sair das empresas, né? Estão pedindo demissão. Por quê? Porque elas são as cuidadoras em massa, né? Então, as crianças não estão frequentando as aulas presenciais, os idosos estão em casa. Então, as mulheres, elas têm que pedir, né, para ter esse desligamento, para poder cuidar, né? Então, essa questão também do cuidado onera muito as mulheres, né? E a gente tem que pensar numa perspectiva de um cuidado coletivo, de um cuidado enquanto política pública, como a Alana trouxe. Isso. E isso ainda acaba sendo meio que uma ignorância, né, dos países subdesenvolvidos, porque nos países desenvolvidos, né, já existem pesquisas que mostram como nós somos maioria, como é que você não aproveita uma mão de obra que é em maior quantidade, né? A gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, a gente volta já já. Escuta o silêncio, ela